Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. No último episódio nós tratamos sobre palavra da sabedoria. Se porventura você não assistiu, por favor, pause esse vídeo e volte para que você entenda a sequência que nós estamos fazendo aqui. Hoje falando sobre palavra da ciência. O que basicamente é isso? Palavra da ciência tem a ver com o conhecimento de Deus que é revelado para o homem. Sobre o quê? Sobre uma pessoa, situação, um evento passado ou até mesmo um evento presente. E dentro desse contexto, eu posso trazer aqui para você alguns exemplos. Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus se aproxima dela e fala o seguinte: olha, chama seu marido, venha cá e volte para cá. Ela fala: eu não tenho marido. Eu imagino que deve ser bem estranho. Deveria ter sido bem estranho esse papo, porque como assim a mulher não tinha marido? Ela deveria ser uma mulher adulta. O casamento ali acontecia numa idade uma pessoa bem jovem. E Jesus para e olha para ela e fala assim: tudo bem, você falou certinho que você não tem marido, porque você teve 5 maridos, e o que você está agora não é seu. E logo ela se surpreendeu dizendo: vejo que és profeta, porque Jesus ele foi extremamente exato sobre uma pessoa e sobre um evento passado, porque ela já tinha tido, e no momento presente ela estava com alguém que não era dela. Poderia ser morta, os homens poderiam ser mortos também, mas Jesus começa a conversar com ela. E aí eu fico analisando sobre essa situação, desse conhecimento de Deus que é revelado no momento de agora. Eu me lembro quando eu estava organizando um evento que nós chamávamos de treinamento evangelístico, treinamento ministerial. E esse treinamento era basicamente para pessoas que iam fazer evangelismo em alguns lugares, mas especificamente em escolas. Em determinado momento eu chamei uma pessoa para estar compartilhando, para estar ministrando. E ela começou a compartilhar. E ela chegou ali em determinado momento, ela falou: todo mundo fecha os olhos. Eu quero orar para uma pessoa que está aqui e ela quer tirar sua própria vida. De verdade, foi estranho porque, como assim? Num evento de potenciais evangelistas, tem alguém nesse quadro? Eu não poderia imaginar que estava assim. Então a oração foi feita, o tempo passou, a ministração aconteceu. E a pessoa que foi revelada naquele dia, ela me procurou, talvez depois de alguns anos até. E ela falou: você se lembra daquele dia assim? Eu disse: sim, eu me lembro. Ela falou: pois bem, você, Marcon, como organizador do evento, você havia me desafiado. De verdade, eu nem lembrava do desafio. E a pessoa falou o seguinte para mim: eu estava com raiva de você, porque você falou, você não vai entregar no prazo, você tem até tal horas para levar lá a sua contribuição. Ela ficou de levar ali um alimento, porque a gente terminava a confraternização, o treinamento nosso, tínhamos uma confraternização. E aí eu estava pedindo algumas colaborações de algumas pessoas e tal, e a dela, eu lembro que ela chegou em torno de 40 minutos depois que havia começado o treinamento. Eu não sabia, mas ela estava lutando muito mesmo contra uma patologia mental, contra uma depressão. E ela estava realmente decidida. Ela falou: então, já que você está falando que eu não vou entregar, foi mais ou menos assim, desculpe o termo, tá? Mas é como se ela falasse: só para calar sua boca. Eu vou levar esse negócio aí, porque eu prometi que vou levar, mas eu vou chegar lá, jogar um negócio na sua cara e depois eu vou embora. Decidida a acabar com a vida. Mas quando ela chega ali, ela foi levar aquilo que ela precisava levar. E foi esse momento que a pessoa que estava ministrando disse o seguinte: fechem os olhos, eu quero orar por uma pessoa que está assim. Não havia possibilidade alguma dela saber, nenhuma. Mas o Espírito de Deus, lembra, pelo mesmo Espírito, revelou a pessoa que está servindo, que está sendo uma bênção, que está conduzindo o rebanho, que está indo para cima. Porque Deus revelou. O que seria? O que seria dessa pessoa decidida a cometer o suicídio, a acabar com a sua vida? No momento que eu estou gravando o vídeo para você, nesse dia de hoje, ontem,
Nós estávamos numa vigília. Em determinado momento, o ministro ali, aquele que estava conduzindo, falou o seguinte: você parou para pensar que alguém que está do seu lado pode enfrentar uma luta, um deserto, uma situação difícil? E agora eu gostaria de deixar você livre, para que você flua, para que você ore por ela. Eu lembro que eu tinha pessoa na minha direita e na minha esquerda, mas eu me incomodei com uma pessoa. E ali, movido pelo Espírito Santo, eu chamei ela de canto e falei: eu vou entregar algo para você, vê que se faz sentido. E comecei a falar, eu comecei a expor, comecei a colocar a situação. E fui indo. E depois eu falei: agora eu quero fazer uma oração por você. E comecei a orar. E eu percebi sim que ali em determinado momento ela se emocionou muito, ela começou a chorar muito. E eu perguntei: fez sentido? Ela falou: sim. De verdade, para mim não fez sentido nenhum. Porque o dom do Espírito é como se ele frutificasse em nós. E muitas vezes a árvore, ela não come do seu fruto, mas o fruto é para alguém. Então quando eu comecei a entregar aquilo ali, eu percebendo que ela ficou muito emotiva, eu voltei ali para o meu lugar. E a hora que terminou a reunião, eu fui perguntar para ela o que estava acontecendo. Ela falou: nossa, Michael, o buraco é muito mais embaixo. E ela começou a descrever, ela começou a abrir a sua vida para mim. E ela falou exatamente do jeito que você falou. Eu tive exatamente esses pensamentos. Foi exatamente assim que eu falei para Deus, porque era assim que eu me sentia. E eu olhei para aquilo e falei: meu, não tinha a mínima possibilidade de eu saber isso. Então Deus, ele traz os segredos do coração do homem. Para quê? Para que ele venha tratar. Entenda, Deus não meramente sente amor, mas Deus, ele é amor. E a expressão máxima do coração de Deus que é amoroso chama-se graça. E a graça foi revelada através de Cristo. Então, sem dúvida alguma, o Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo quer usar a mim, em palavra de conhecimento. Deus, ele quer nos levar a entender a sua mentalidade, que a gente possa estar sensível, porque as pessoas padecem, porque as pessoas, elas sofrem, elas sangram, elas gemem, aguardando a manifestação nossa dos filhos de Deus, daqueles que têm o Espírito Santo. Então, se você perceber algo, se você entender que Deus está levando você a ter sonhos, pensamentos, sensações, entregue, arrisque-se mais, abençoe mais pessoas, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo entrega isso. Ele faz da maneira que ele quer. Palavra da ciência, palavra do conhecimento.